Vamos falar nesse vídeo da função offset para grupos. O que o offset pode trazer de facilidades na gravação de grupos, né? Então, o que vimos é que quando fazemos um grupo, aqui eu tenho um grupo de ciclorama, dos meus aparelhos de ciclorama, mas é um grupo tradicional, do 51 ao 67, numa ordem crescente. Então, como é um grupo na ordem crescente, quando eu jogo um efeito nele, ele faz o efeito de ordem crescente. Não é um vídeo sobre efeito, mas acho que a melhor maneira de mostrar os diferenciais de gravação de grupo, de seleções diferentes de grupos, como jogar um efeito no grupo. Então aqui eu estou usando de maneira crescente porque o meu grupo é de 51 a 67, então esse é o resultado que a gente consegue. Eu posso, por exemplo, para gravar um grupo em offset, eu posso chamar os mesmos refletores, ou no próprio grupo, ou no teclado, então aqui eu vou chamar no grupo. Vou acionar Offset. E aqui são algumas opções. Eu posso, por exemplo, vamos começar gravando somente os números ímpares desse seleção de refletores. Então aqui, odd, só os ímpares, record, vou gravar aqui nesse grupo. Vou dar um nomezinho, um label. Então aqui vai ser SIC ímpares. Então agora, quando eu aciono o grupo, eu tenho só os ímpares. É mais fácil do que eu ficar gravando 51, mais 53, mais 55. O offset já me ajuda. Se eu quiser gravar os pares, o mesmo procedimento. Eu chamo o meu grupo cheio, com os refletores aqui. Venho em offset. E agora eu vou colocar even, que são os pares. Record, nesse grupo. Label. Então, SIC pares. Então agora eu tenho um grupo com os números ímpares, está sendo lá, e o outro com os pares. Então se eu jogo um efeito aqui, já dá outro tipo de efeito. Ainda é um sequencial, mas somente agora no caso aqui dos pares. Se eu quiser alterar, por exemplo, a seleção para fazer um efeito de mirror out, por exemplo, que sai do centro para fora, eu posso criar um grupo dessa forma, já com o meu ciclorama. Então seleciono novamente meus cicloramas, offset, e aqui eu tenho a opção mirror out. Aqui ele já me mostra como é que vai ficar os meus subgrupos, né? Então mirror out, record, dou no grupo aqui e vou nomear como SIC out. Então agora, quando eu seleciono esse grupo e dou o meu efeito, eu tenho um efeito de mirror out. Somente com alterações de seleção, né? Seleções de grupos, dos canais dentro dos grupos. Né? Só de alterar a ordem dos canais gravados no grupo, eu já tenho efeitos diferentes. Agora vamos fazer outro exemplo com esses parLEDs aqui. Esses parLEDs, esse é meu grupo cheio, eu tenho são 5 refletores em cada vara e são 3 varas. Então eu tenho esse número de 5 por 3. Eu posso gravar um grupo dessa forma. Se eu colocar um efeito nele aqui, no grupo tradicional, né, no grupo gravado na sequência crescente, vou chamar ele aqui. Esse é o efeito que eu tenho. Mas eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser fazer um efeito de varas, né? Primeiro a vara 1, depois a vara 2, depois a vara 3, ou ter um grupo disso já pronto, uns subgrupos, né? Um grupo com subgrupos, eu posso usar a função também de offset. Então eu chamo os meus aparelhos cheios, venho aqui em offset, e aqui eu posso colocar o número de grupos. Quantos subgrupos eu vou querer dentro do meu grupo. Então aqui no caso, como são 5 aparelhos, né, são 3 varas, eu vou colocar aqui 3. Então são 3 grupos, né, 3 subgrupos. Record, vou colocar aqui. Dá um label, vou colocar parLED, grupo 3. Agora, quando eu aciono aqui e dou uma intensidade, eu tenho um efeito para cada vara, né?
porque eu dividi grupos em 3 subgrupos. Então, aquilo que a gente tinha falado no vídeo anterior, se eu seleciono esse grupo, dou um Enter e vou dando Next, ó, consigo ver como ele está dividido em subgrupos. Então, usamos o offset com o número de grupos. Podemos criar um outro também. Vamos chamar aqui o parled, offset. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou falar quantos canais eu quero por grupo. Nesse caso, eu vou querer 3 canais por grupo. Aí ele me mostra quais são os 3 canais. Mas eu ainda posso usar essa opção de interleave, que seria intercalar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, ele intercalou, continuou 3 canais em cada grupo, só que ele pegou o próximo aqui. Né? Então agora, em vez de ser o 32 aqui, ele intercalou. Ele colocou o 36. Vamos gravar aqui esse daqui. Dá um nome. Parled intercalado. Vamos colocar assim. Agora eu tenho um efeito desse sentido. Porque eu intercalei, né? Começa com um 31, depois pula para o 36, que é a outra vara aqui, depois pula para o próximo lá no fundo. Então a opção offset para grupos, e usando efeitos aí para mostrar que somente na mudança de ordem dos canais dentro de um grupo, você pode variar muito em efeitos, em seleções de canais. Então o offset é uma ferramenta muito poderosa também para gravação de grupos.